House, sejam bem-vindos a mais um dia de cura aqui nesse canal. Meu objetivo é que você vá integrando os conhecimentos, vá abrindo a sua mente, entendendo que existe um caminho onde você pode transformar a sua mente, seu espírito e o seu corpo através da consciência. Eu sou Marília Siriani, mentora de cura e terapeuta multidimensional. E nesse vídeo eu quero trazer para você a pílula que mudou a minha consciência, que mudou a minha vida, quando eu compreendi a raiz do que me mantinha de pé, a raiz que me fortalece. Você também tem uma raiz forte. E hoje, se você não tem uma estrutura emocional, espiritual, se você não se sente bem ou confortável sendo quem você é, ou até mesmo não sabe sobre a sua identidade, é porque essa raiz, ela não está firme, ela não está sendo reconhecida e ancorada, curada como ela deveria ser. Essa raiz é pai e mãe, é onde a gente veio, de onde a gente veio. Muitas pessoas, quando falam nesse assunto, relaciona-se à constelação familiar, que trabalha dentro dessa dinâmica das relações, desse processo de compreender as nossas manifestações dentro do sistema familiar. Mas não é só sobre isso. Nós precisamos entender a nível espiritual que, quando nós reencarnamos aqui no planeta Terra, nós temos a missão de evoluir. Nós temos o livre-arbítrio de poder escolher ir por um caminho e por outro. Mas temos um propósito que é sempre melhorar, que é sempre trazer uma expansão na nossa mente, na nossa consciência, uma evolução dos nossos comportamentos, da nossa moral, do nosso espírito no caminho do bem. Então nós vivemos há muitos anos nesse processo, nessa roda de samsara, de repetição de padrões, de reencarnações, de desencarnes e seguindo o processo evolutivo conforme a consciência de cada momento que a gente viveu. E agora nós estamos aqui no planeta Terra, desbravando esses conhecimentos num tempo onde nós temos a oportunidade de acessar vários tipos de conhecimento para expandir a nossa consciência, para relembrar todas essas evoluções, todos esses aprendizados, essa evolução que nós tivemos em outras vidas, em outras existências. Por isso nós estamos mais sensitivos, mais perceptíveis às sensações, ao externo, às emoções, às nossas escolhas. Muita gente também está sendo mexido profundamente dentro da sua história, da sua raiz, para compreender por que veio, por que está aqui. A verdadeira pergunta honesta sobre o nosso caminho é: quem sou eu? Você já fez essa pergunta para você? Quem sou eu? Nós temos vários rótulos, né? Eu sou mãe, eu sou mentora, eu sou médium, eu sou irmã, eu sou filha, né? E a gente acha que isso nos define por total, né? Mas são apenas lugares que nós ocupamos dentro dessa experiência. Nós somos muito mais. Na nossa origem, nós somos seres estelares, centelhas divinas, vivendo uma experiência aqui para essa evolução. Então, para que você entenda hoje como ancorar a tua estrutura, como ancorar a tua sabedoria, a tua consciência, a tua energia primordial para viver da melhor forma as experiências aqui, você precisa curar as suas raízes, de onde você veio. Porque a gente escolheu reencarnar na família, nada é por acaso, nós escolhemos a família e o pai e a mãe que vai nos dar essa oportunidade de nascer aqui na Terra. Então somos nós que escolhemos. E aí já começa, quando tem essa consciência, já começamos a entender que nós não temos que julgar
nosso pai e nossa mãe, sendo que nós escolhemos, porque nós precisávamos passar justamente por essa experiência, com esse pai e com essa mãe. Não importa se foi difícil, se foi maravilhoso, se foi desafiador, se foi doloroso. Não importa a nível do nosso ego, importa a nível da consciência. E da nível de consciência, quando a gente entende isso, a gente sabe que precisa olhar com amor, limpar as mágoas, os ressentimentos, aquilo que na nossa percepção faltou, para que haja uma solução de coisas kármicas que nós viemos carregando há muito tempo. Nós não somos vítimas, nem nossos pais são vítimas, ninguém é vítima. Todos nós estamos resgatando. Então, quem hoje te feriu pode ser aquele que foi ferido por você em outras existências, em outras encarnações. E, portanto, nós estamos aqui colhendo e plantando aquilo que a gente plantou em outras existências, nós estamos colhendo agora. E estamos plantando novamente uma semente diferente através da consciência, por isso é importante que a gente abra a nossa mente, a nossa visão, tenha uma consciência mais ampliada diante do mundo para compreender essas coisas que são libertadoras. Porque se você acha que veio aqui e você é vítima e você não escolheu seu pai e sua mãe, você não escolheu passar por essas experiências, você vai ficar no lugar de julgamento, de que eles não foram bons para você, de que a sua história ela não foi boa, de que você foi punido, você é vítima, né, dessa história. E nós temos que sair desse lugar de vítima. Esse lugar de vítima ele foi implantado no sistema para que as pessoas continuassem aprisionadas nesse sentimento de rejeição. Todos nós, em algum nível, nos sentimos rejeitados ou com medo de manter e ser a nossa identidade real por medo da não aceitação dos outros. Portanto, nós precisamos compreender que a primeira parte de cura está nesse olhar de onde nós viemos. 50% somos a nossa mãe, 50% somos o nosso pai. E esse 100% integra quem nós somos hoje na identidade. Nós precisamos de 50% de cada energia para que nós pudéssemos estar aqui. Só por isso nós já temos que ser gratos. Porque sem essa energia masculina e feminina a qual nós escolhemos reencarnar e viver uma experiência de evolução aqui na Terra, se nós não tivéssemos isso, nós não estávamos aqui, nós não teríamos a vida. Então, se nos foi dado a vida e a vida não tem preço, e todo mundo de alguma forma teme a morte, porque ao final dessa vida, nós sabemos que ela tem um grande valor. Ela tem um valor que é imensurável. E quem nos deu ela? Pai e mãe. Quem nos possibilitou ter esse acesso, esse portal da vida, para evoluir, para aprender? Pai e mãe. Essa compreensão traz cura para o nosso caminho, porque fortalece as nossas raízes e nos permite que nós aceitamos tudo que foi, da maneira como foi, sem julgamento. Não quer dizer que você precise concordar com coisas, porque existem coisas dentro da experiência humana que são muito difíceis, desagradáveis e dolorosas, que deixam muitas marcas e cicatrizes dentro de nós e que vem juntamente desse laço maternal e paternal de resgate. Tem coisas que a gente não consegue compreender como acontecem racionalmente. A gente precisa analisar como uma forma mesmo evolutiva para compreender certas situações, barbaridades e coisas que acontecem dentro do nosso sistema. Mas é uma evolução, por isso que é permitido pela fonte criadora. Cada um precisa passar e escolhe passar, consciente ou inconscientemente, pelas experiências necessárias para a própria evolução. Sejam elas dolorosas ou não, nós sempre escolhemos.
aquilo que nós vivemos. Sempre. Essa compreensão nos traz cura. Porque onde está a dor, está o nosso portal de resolução, nosso portal de evolução. Onde estão os desafios, estão as oportunidades para que a gente possa se transformar. E quando a gente olha por essa perspectiva mais evoluída de consciência, nós saímos do lugar de vítima, nós saímos do lugar do culpado, nós saímos do lugar do julgamento, para simplesmente aceitar e compreender cada ensinamento vivido por essas experiências. Os ressentimentos bloqueiam o fluxo da vida. Portanto, se você recebe 50% do pai, 50% da mãe e não tem esse fluxo na sua vida, você cria um buraco no campo emocional, no campo espiritual e energético. Por isso sua vida não flui. Por isso você tem dificuldades em ter relacionamentos com as pessoas. Por isso você tem dificuldade em se posicionar, talvez em ter sucesso na sua vida profissional, em ter sucesso na sua vida amorosa, nos relacionamentos familiares, sociais e consigo mesmo. Quantas dores você pode estar carregando simplesmente por não se relacionar bem com você mesmo, com a sua presença, com quem você é, com a aceitação que você precisa ter sobre você aqui no mundo. Todas essas marcas vêm dessa criação, né? Da forma como você viu os teus pais te tratarem, da forma como a tua criança interior interpretou os momentos que você viveu, as experiências que você teve quando criança, que você teve no útero materno, o olhar que você teve sobre a sua mãe, sobre o seu pai, tudo isso gerou informações, programações importantes a nível cerebral, a nível emocional e a nível espiritual. Então, uma coisa que mudou completamente a minha vida foi quando eu comecei a curar através de práticas terapêuticas os meus relacionamentos com pai e mãe. Eu achava que eu não tinha nenhuma dor, que eu não tinha nenhum sentimento de rejeição, de incapacidade em relação aos meus pais, porque eu sempre fui muito grata por a nossa vida, pela nossa existência juntos, por tudo que meus pais me deram, da forma que eles podiam, com a consciência que eles tinham. Eu sempre olhei para os meus pais com muito amor por o que eles são. Sempre vi dois guerreiros que enfrentaram a vida e sempre nos deram suporte emocional e espiritual. Mas, na percepção da minha criança, existia sim vários túneis de memórias que, quando eu comecei a buscar compreender as minhas dores, as minhas sombras, as minhas dificuldades, estavam relacionadas à percepção da minha criança interior. E foi aí que eu entendi a importância de a gente dar um novo sentido para a nossa história, não julgando, mas ressignificando aquilo que na percepção da criança teve uma informação e hoje na minha percepção adulta tem outra. O nosso cérebro, ele não sabe, ele é atemporal, ele não sabe o que aconteceu no passado, o que acontece hoje e, portanto, experiências que você viveu lá quando criança podem hoje gerar gatilhos, acordar memórias do que você viveu e influenciar nas suas ações, nos seus sentimentos e no seu comportamento hoje como adulto. Quantas pessoas hoje sentem-se inseguros ao falar, ao se posicionar? Quantas pessoas hoje têm muito medo de fazer certas coisas que para outras pessoas são mais fáceis de decidir, né, de escolher. Tudo isso vem dessa criança insegura, ferida, de que de alguma forma
não foi validada, não foi vista, não foi reconhecida, e aí traz todas essas sensações para o campo emocional de quando adulto. Nós somos hoje aquela criança que viveu lá atrás. Se você quer conhecer como foi a infância de alguém, olhe para esse adulto e veja o comportamento, veja como ele é, quem ele é. Foi a forma que ele aprendeu quando criança, muitas vezes a ser quem ele era daquela forma, se protegendo de coisas que ele se sentia ameaçado, ou suprindo coisas que faltaram na percepção dele. Então é um pouco difícil a gente às vezes entender essa dinâmica olhando assim as relações como a gente foi ensinado, né, que pai e mãe não tem tanta importância, mas quando olhamos as nossas emoções, a gente percebe que na nossa mente todas as programações da nossa existência se baseiam primeiramente as primeiras imagens de amor e nutrição que nós recebemos, que é pai e mãe. E como eu falei para vocês, a nossa vida se transforma quando você honra as suas raízes, quando você agradece simplesmente pela sua existência, quando você entende que eles também tiveram dores, que eles também passaram por muitas dificuldades numa nova geração, numa geração diferente, numa consciência diferente, numa forma de educar e falar sobre amor muito diferente do que a gente hoje pode experienciar e entende. E sempre a gente só dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu. Então, quando você pensar que te faltou algo, queria que fosse diferente, não anule essa dor, porque ela está aí. Olhe para ela e sinta, porque nós somos humanos e não podemos negar aquilo que está dentro de nós. Olhe para essa dor, reconheça como você se sentiu naquele momento. Perceba quais são os sentimentos que afloram dentro de você quando você lembra de situações da tua infância, situações com seus pais. Sinta isso primeiramente no teu corpo. Sinta isso na tua alma. E quando você sente, você tem o poder e a capacidade de ressignificar, de poder transformar tudo isso a partir da visão que você dá para o que você sente. Você valida o que você sente. A maioria das pessoas, ela quer negar, né? Sentimentos negativos, ela quer tapar o sol com a peneira, achando que esqueceu, né? Vamos enterrar isso. Mas não tem como. Tá tudo dentro de nós. E a cura está na coragem de olharmos para isso, né? Essas são as chamadas sombras. A gente olhar para isso, a gente dá um sentido com consciência de que foi nós que escolhemos, que nós precisamos passar, porque aquilo que passamos fez a gente ser quem é hoje, e que nós temos todo dia a oportunidade de transformar, de sair do lugar de reclamação e entrar num lugar de gratidão por todas as formas que a vida nos dá de aprender, né? Porque a gente está aqui só para aprender, é uma passagem. Ninguém vai ficar aqui para sempre, a única certeza que a gente tem é que todos vamos morrer. E se um dia nascermos aqui é porque nós temos um caminho, temos um propósito. E o que nós vamos fazer durante essa passagem entre o nascimento e a morte? Viver as experiências. A única coisa que a gente leva é a forma como nós lidamos com as experiências que vivemos. Então, dar um sentido, ressignificar, que é o que eu sempre falo, é mudar a nossa ótica sobre a vida, sobre as nossas emoções, sobre quem nós somos. É escolher sair da dor, né? A gente pode carregar ela a vida toda e ficar esperneando como uma criança ferida, deixando essa criança ali por muito tempo nessa incapacidade de mudar, ou pode olhar para isso com maturidade e dar um novo sentido.
nos tornando responsáveis, porque ninguém é responsável pelo que a gente sente. Então, por mais doloroso que tenha sido os seus processos dentro da família, com seu pai e com a sua mãe, eles são os pais certos para você. Pode ter certeza. Através deles, você viveu as experiências e vive hoje as experiências que precisa. Você criou a sua personalidade. Você foi nutrido de coisas que você precisava enquanto espírito para viver o que você precisa viver. E ninguém é culpado pelas nossas escolhas. A nossa história pode ter sido muito difícil na nossa percepção como a criança, mas o que importa é o que nós fazemos da nossa história. Se nós usamos a dor para ser o nosso combustível e ser força, e ser determinação, e ser inspiração, e ser motivação, tudo é questão de escolha. Quanto mais você carrega mágoa, quanto mais você carrega tristeza, quanto mais você culpa, julga e acha que deveria ter sido diferente, mais doente você fica todos os dias. Por isso eu digo que sempre é uma escolha. Não quer dizer que seja fácil, mas é possível. E se é possível, compreender que temos que ter resiliência e disciplina. Se todos os dias você ir trabalhando a tua mente, compreendendo que ninguém te deve nada, que você é o único responsável pelo seu caminho, que você pode mudar, você já está se permitindo mudar a consciência e assumindo o seu lugar de poder, de autorresponsabilidade como adulto. Hoje nós vemos crianças que estão assumindo o lugar dos pais, comportamentos adultos, hipersexualizados, e pais infantilizados, que não conseguem assumir os seus lugares, que não conseguem ter uma autoridade saudável, um comportamento saudável diante dos seus filhos, porque estão com as suas crianças interiores doentes. Então, é importante que você entenda que se você não cura a sua relação com pai e mãe, você também vai projetar suas dores nas outras pessoas, nos seus filhos, no seu trabalho, nas suas amizades, no seu esposo, na sua esposa, no seu companheiro, na sua companheira, no seu namorado, na sua namorada. Porque o primeiro amor que a gente tem como o amor, a figura, são pai e mãe. E se isso não é bem reestruturado dentro de nós, essa projeção, ela vai para aquele que nós nos afetuamos e inconscientemente queremos, adotamos para a nossa vida para suprir esse lugar. Não como um companheiro que vai compartilhar e vai somar na nossa trajetória. Muitas vezes nós buscamos esses relacionamentos, essa projeção, que é uma projeção infantil idealizada, para suprir aquilo que faltou, e arrumamos essa pessoa num lugar que ela não pertence, que é o lugar muitas vezes do pai ou da mãe. Em muitos casamentos nós vemos isso, o marido sendo pai da esposa, a mãe sendo a mãe do marido, né? Sempre buscando que aquela pessoa seja metade da laranja, como todo mundo fala. Não existe isso. Não existe metade da laranja, ninguém tem que completar ninguém. As pessoas precisam entrar maduras, inteiras no relacionamento para somar. Para ninguém ficar roubando partes da pessoa, desejando que ela seja alguém que ela não é, que ela assuma um lugar que ela não pode, que ela criando dependências emocionais, né? Que ela vai suprir esse vazio que muitas vezes o outro busca, né? Porque é muito difícil e por isso os relacionamentos não dão certo. Porque tá faltando. As pessoas entram vazias e imaturas buscando algo para se completar
enquanto que elas deveriam entrar inteiras para compartilhar. E quando isso acontece, metade do caminho da nossa vida já está resolvido, digamos assim, porque essa raiz bem estruturada nos abre caminhos para a vida como um todo. Os relacionamentos fora, né, com o mundo, com a natureza, com as pessoas, com o ser humano, com as emoções das pessoas, com as nossas próprias limitações. A gente abre caminhos quando nós temos a força do pai e a mãe ancorada em nossas pernas. Quando a gente toma a nossa história e honra os nossos ancestrais que vieram antes, perpetuando e nos trazendo essa vida que a gente toma agora pra gente, né? Com responsabilidade. Então, que se tudo isso chegou de alguma forma para você, que você tenha parado para pensar sobre a sua vida, sobre os relacionamentos e sobre a tua relação com o pai e mãe, que você comece a buscar curar isso, para que você veja as mudanças acontecendo. A constelação familiar, os movimentos sistêmicos são ferramentas muito poderosas para nos ajudar nessa reconstrução com os nossos pais, nessa estrutura de amor sobre as nossas raízes, sobre quem nós somos, para afirmar a nossa energia primordial, de onde a gente vem. Então busque que a constelação não é simplesmente uma ferramenta. Algumas pessoas ainda trabalham como essa forma, né, de não integrar completamente a profundidade que essa dinâmica familiar traz, né? Ainda tem gente que trabalha com isso de uma forma muito rasa, mas procure entender melhor essas relações. Procure abrir a tua mente, teu subconsciente, entendendo onde estão as dores mais profundas da tua criança interior, se ela está mais relacionada ao teu pai, à tua mãe. Entenda que essa energia ela vai influenciar na tua saúde, ela vai influenciar em padrões repetitivos, em padrões negativos de relacionamentos, de comportamentos que você tem hoje, insegurança, falta de confiança, quando o caminho não tem força para te levar onde você merece, onde você deseja, porque você não se sente merecedor, não se sente capaz, está congelado na dor da tua criança interior. Então busque cada vez mais desfazer esses emaranhados de vidas passadas também, que estão relacionados aos nossos pais. E isso pode ser feito com ferramentas de apometria, de captação psíquica, de hipnose, de regressão, de terapias de vidas passadas, de limpeza de registros acásticos. Tem várias formas de você poder estar acessando essas informações que estão relacionadas a você, ao teu campo mediúnico, ao teu campo energético e espiritual. Por isso que eu sempre falo da importância de não ficar bitolado a uma técnica ou só uma única forma de olhar as nossas soluções e o nosso caminho de cura. Porque enquanto um ser em evolução, nós temos muitas linhas para serem desenroladas. Nós temos muitas origens. E cada vez que nós tratamos algo com consciência, né, buscando essas origens, seja nessa vida ou em vidas passadas, seja através das informações do nosso corpo, seja através das manifestações emocionais, dos pensamentos e sentimentos que a gente cria e tem, tudo nos mostra que há um caminho para ter um novo sentido. Basta a gente buscar. E eu escuto muitas vezes as pessoas falando: eu já fiz de tudo e nada melhora na minha vida. Eu já fiz muitas coisas, o que você imaginar, eu já busquei e nada melhora. Eu digo para você que se nada melhorou ainda,
existem duas coisas. Se você já acha que fez de tudo e não melhorou, com certeza você ainda não encontrou o ponto necessário. Porque inevitavelmente quando você encontra o ponto certo de cura, você vai transformar a sua mente, o seu espírito, o seu caminho. Então quando você fala, eu já fiz de tudo, talvez sejam tudo dentro da sua percepção, do que você conseguiu alcançar, mas não tudo que está disponível ainda para que você possa aprender e curar. Então, o caminho de cura é sempre sermos eternos buscadores, eternos aprendizes. Porque quem continua buscando, querendo aprender, e mais, e mais, e mais, e mergulhando cada vez mais no caminho do autoconhecimento, de aprender quem somos nós, quem é o nosso espírito, o que a nossa história tem a ver, por que nós nascemos nesse lugar, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Quando a gente questiona sobre quem nós somos, nós vamos encontrando as respostas no caminho. O caminho, ele faz essa magia na nossa vida. Então esteja atento aos sinais. Existem sinais que vão passando despercebido por aquele que está vivendo uma vida no automático, ou aquele que ainda não abriu a sua mente. Mas os sinais, eles estão o tempo todo. O universo, ele está conversando com a gente conforme nós estamos conversando com ele, conforme nós estamos confiando, aprendendo a confiar no caminho, nesse trajeto que nós temos aqui para seguir. Eu deixo para vocês hoje esse chamado porque para mim foi um divisor de águas, ressignificador da minha criança interior, do que ela precisava, do que estava manifestado na psique, na perspectiva dela, né? Na visão da minha criança interior em relação aos meus pais, e poder hoje resgatar e ter essa força dos 50% de cada um dentro de mim, que me faz ter muita coragem, determinação, que me faz ser agradecida por tudo que eu passei, tudo que eu sou, e principalmente honrando e reconhecendo que caminho maravilhoso, que mesmo com dores e dificuldades, me mostrou o que é a cura. E hoje está podendo compartilhar com mais pessoas, ver como, se a gente está atento e aberto, não existe problema, existem desafios. E os desafios é que nos fazem crescer. Os desafios são as pequenas chaves que Deus vai nos entregando para a gente abrindo portais de quem nós somos e reconhecendo a nossa verdadeira essência e identidade. Então hoje, se a sua vida não está conforme você gostaria, continue buscando, fazendo mais e mais por você, estando no estado de presença, trabalhando a sua espiritualidade, independente do que você acredite, fortalecendo essa confiança com o plano espiritual, com a criação, com o todo. Buscando resgatar e curar aquilo que você precisa com seus pais, para que você tenha suas raízes firmes e possa dar frutos aqui na Terra. E que você compreenda cada vez mais a sua história, para que você possa ter forças de trilhar o seu caminho. Então, deixo aqui um pouco do que eu senti de compartilhar nesse dia sobre o caminho de cura com os nossos pais, da importância que eles têm. Eu vou estar falando mais sobre isso. Eu também sou consteladora familiar, faço movimentos sistêmicos, terapias de vidas passadas, regressão, hipnose, trazendo as memórias que precisam ser curadas com essa energia primordial do nosso pai e da nossa mãe, com os nossos ancestrais. Posso garantir para você que existe muita cura nesse caminho. Existem transformações profundas que eu pude viver, que eu pude resgatar dos meus ancestrais a partir do momento que eu me abri
para essa conexão, para essa visão e tomei a decisão de não carregar mais o peso de padrões que precisaram receber amor, precisavam receber um novo sentido, mas carregar um escudo que fortalece o meu caminho, que me faz seguir e me traz a coragem de levar a minha mensagem, de ajudar pessoas, de ser um canal de luz, ensinando que a dor pode sim ser ressignificada e ter um propósito maior na nossa transformação aqui na Terra. Rausch, que a luz divina esteja com vocês e em breve nós estaremos em mais um dia de cura e consciência, integrando mais conhecimento e pílulas do caminho da autotransformação, do autoconhecimento através da espiritualidade. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Rausch.